Semana passada a gente teve a oportunidade de apresentar esse carro maravilhoso do César. E hoje a gente vai colocar a mão na massa aqui, que é o motivo pelo qual o carro veio visitar a gente. Ele precisa de uma regulagem completa para trazer uma confiabilidade para o César poder rodar com ele tranquilamente. Ainda que eu imagino que quando ele tenha saído para o evento de Águas de Lindóia o carro estava funcionando bem, provavelmente os carburadores aí devem ter alguma sujeira, as válvulas, no momento que eu fui colocar ele aqui, perceptível o barulho, elas estão bastante desreguladas, e a gente vai fazer um upgrade aí no distribuidor, a gente vai colocar um Hot Spark. Então a Bianca vai aproximar, e o que a gente vê aqui é um motor plano, tá? A diferença, ele tem pequenos detalhes, pequenas características que o César estava me explicando, além de toda aquela questão da numeração ser específica do SP2, o número fica gravado numa posição um pouco diferente. Ele tem uma cebolinha de temperatura de óleo que fica ali embaixo, que ainda não está instalada, mas entre o dia que o César trouxe o carro aqui até hoje que a gente está gravando, ele já me avisou que ele conseguiu essa cebolinha que parece que é bastante difícil de ser localizada. Como eu comentei no vídeo da semana passada, esse daqui é um motor 1700, tá? O único carro da Volkswagen que saiu com esse motor é o SP2, não existe Kombi 1700, não existe nenhum outro carro que tenha saído com um motor 1700, a não ser que você compre um kit de 88 milímetros de diâmetro e monte o motor com ele, aí sim você tem um motor 1700 cilindradas e aí teoricamente bem no padrão aqui do SP2. Eu não tive oportunidade de andar com o carro, e mesmo porque no pouco que eu manobrei ele aqui, eu tirei ele ali do cantinho onde ele estava, coloquei embaixo da árvore do lado da Kombi ali para a gente apresentar para vocês, e coloquei o carro aqui. Ele está com um funcionamento muito irregular que não me encoraja para sair com ele para lugar nenhum. Então a gente vai começar desmontando. O que a gente vai fazer hoje, a gente vai desmontar filtro de ar, carburadores, vamos tirar os eixos de balancinha aí para fazer uma modificação, e eu vou verificar tudo que a gente vai precisar trocar, ou por exemplo talvez velas, e a gente vai avisar o César. O César comentou comigo que imediatamente antes da viagem ele tinha trocado as mangueiras e usou mangueiras de silicone. E as mangueiras de fato estão novinhas, a conexão em T está aqui atrás, ó. Ela é de metal, então a gente não vai trocar o que não tem necessidade de ser trocado. Bom, aqui a gente percebe claramente que o carburador não faz jus ao carro que ele está ajudando a movimentar. Aqui no lugar de um giclê de lenta tem o interruptor de lenta que já foi desativado aqui a parte e foi tampado aqui com alguma coisa. Esse daqui passa a ser um interruptor de lenta eunuco. O que você acha disso, Bianca? Tá faltando alguma coisa. O quê? O giclê de lenta. Então, provavelmente esse é o motivo pelo qual o César teve todo o transtorno no momento da volta. Mas além de faltar o giclê de lenta, a gente percebe um monte de, vamos dizer, um monte de limitações aqui no carburador que não representa um SP2, tá? Por exemplo, esse arame preso de qualquer forma aqui. Então eu vou tirar uma foto para o César. Claro que a gente vai fazer o que ele achar melhor, mas eu já imagino o que ele vai querer fazer, porque ele deixou bastante claro que ele quer o melhor, tanto esteticamente como mecanicamente, para esse carro. Então ele não vai se contentar em voltar um giclê aqui. Bom, agora que a gente está sem os carburadores, que é uma coisa que a gente consegue resolver fora do carro, eu vou tirar as velas para examinar. Mesmo porque, ainda que a gente tenha percebido que a grande causa provavelmente da falha era
era a ausência de um dos giclês de lenta, além do estado geral dos carburadores. Eu faço questão de tirar as velas aqui e verificar o que a gente vai ter que fazer. Uma dica, eu não conheço o motor e provavelmente o César, que na verdade ele não coloca a mão na massa aqui, ele também não conhece os detalhes, vamos dizer, mecânicos aqui. Principalmente quando você tem um cabeçote de alumínio, no momento de tirar a vela, você não sabe quanto tempo a vela ficou ali, como é que ela foi apertada. Então a dica é, se você perceber que ela está difícil de sair, tá? Que não é o caso dessa, essa daqui está girando muito bem, mas se você achar que ela está mais dura de girar do que seria o normal, pode ser excesso de carbonização. Pode ser excesso de carbonização. Aí a dica é o quê? Aí você vai fazendo esse movimento, ó. De pouquinho em pouquinho. Cada movimento que você faz, você avança um pouquinho o ângulo. Felizmente não é o caso aqui, tá? Eu sinto que ela tá livre, eu vou conseguir girar provavelmente aqui sem a ajuda da barra. Outra peça que não corresponde à estética, à aparência do carro, é o jogo de velas. Então, quando você tira a primeira, você encontra uma vela dessa, você tem que ficar com medo de tirar as outras, porque é natural que faz bastante tempo que ela não saía daí, tá? Então, se você por outro lado tira a vela, vê que ela foi trocada na mesma época que a mangueira de combustível, você pode ficar relativamente tranquilo, porque ela vai sair fácil. Eu fico triste em imaginar o César se preparando para ir para Águas de Lindóia sem saber que ele estava usando uma vela de uma época diferente da outra. Porque aqui a gente tem uma Cedelco, provavelmente dos anos 80, e essa vela estava essa daqui estava no cilindro 2, essa estava no 1, e essas duas aqui estavam no 3 e 4, as velas mais novas. Então aparentemente o que aconteceu, em algum momento o mecânico preferiu só mexer em um dos lados do motor e não se preocupou em mexer no outro. É uma pena, porque provavelmente ele teria curtido muito mais ali o passeio, o carro teria desempenhado muito melhor, tá? E agora eu entendo quando ele fala que ele achava que o carro não rendia tudo que ele deveria render. Mas eu espero que a gente consiga melhorar o carro em relação a quando ele chegou. Bom, já que a gente vai instalar o Hot Spark, não custa nada eu tirar o distribuidor, dar uma limpada, bater um ar e dar uma lubrificada nele. Bom, agora que eu tirei o distribuidor, a Bianca acabou esquecendo de mostrar, na verdade eu acabei esquecendo de pedir para ela, eu tinha posicionado o rotor do distribuidor no primeiro cilindro. Então a gente confirma pela marca que a gente vê aqui nesse buraquinho, Bianca. E por que eu fiz isso? Porque a gente vai fazer aquela regulagem clássica, válvulas, ignição e por último carburador. Ou seja, apesar de a gente ter começado a desmontar pelo carburador, foi pela conveniência, tirei as velas e agora a gente vai fazer as válvulas. Tudo isso que a gente está fazendo até agora é exatamente a mesma coisa, a gente demora exatamente o mesmo tempo que se a gente estivesse mexendo numa Variant, se a gente estivesse mexendo, guardadas as diferenças do motor plano para o motor normal do Fusquinha, exatamente o mesmo procedimento, tanto na questão dos carburadores, como na questão do distribuidor, como na questão das válvulas. Tá? Então esse é um erro muito comum, o cara vira e fala, um erro não, isso daí acaba sendo usado aí como argumento. Mexer nesse carro, na parte mecânica, é a mesma coisa que mexer no Fusquinha. Tá? Então não existe, na minha concepção, se custa R$10 para você fazer alguma coisa num Fusquinha, igual bola de fogo, o serviço aqui é o mesmo, deve custar os R$10, tá? Independente do modelo do carro, isso é uma opinião minha, tá? E a mesma coisa para a questão da regulagem de válvulas, que é o que a gente vai fazer agora. Porque eu falei que a gente estava no cilindro número 1 ali, para a gente ter certeza se as válvulas estão reguladas ou desreguladas. Então aqui, Bianca, ó,
é o balancim da admissão. A gente tá com uma folga de quase 1 milímetro pelo meu tato, mas isso não é tão grave quanto o de escapamento, ó. Ele não tá com folga nenhuma e a vareta chega a estar travada. Então, aqui as duas válvulas estão totalmente presas também, o que não é comum, tá? Ficarem as duas travadas desse jeito. O que eu vou fazer agora? No lugar de fazer uma regulagem simples, aqui o César ele quer o melhor para esse motor. Então a escolha dele é o que? Instalar os parafusos esféricos e também fazer o rastrelo nos balancins. Então eu vou ter... Bom, aqui está o eixo de balancins do motor do SP2, dos cilindros número 1 e número 2. Não tem carbonização em excesso, não tem nada de errado. O que a gente percebe, eu não sei se vai dar para mostrar no vídeo, mas provavelmente pelo fato das válvulas estarem muito presas, os parafusos estão muito marcados aqui, tá? Mas a boa notícia é que o César, além do rastrelo aqui dentro, ele vai querer colocar o parafuso esférico. Bom, na verdade, para a gente ganhar tempo, a ideia era fazer o rastrelo no eixo de balancins original dele, mas eu teria que colocar no banho da NASA, teria que limpar. E conversando com o Fernando lá da Pirajussara, que foi onde o César pegou os parafusos esféricos, o Fernando falou, meu, se você quiser eu já te adianto um eixo de balancins e depois você me devolve o outro. Eu falei, maravilha. O que eu não imaginava é que o eixo de balancins ia vir nesse estado, totalmente Zé frisinhado, não sei como é que eles deram esse acabamento, que o meu banho da NASA não consegue dar. Agora, como a gente é muito curioso, vamos ver como é que ficou o rastrelinho que eles fizeram lá? Eu não sei se está dando para a Bianca mostrar por causa da iluminação, mas olha que rastrelinho bonito. Agora a gente vai montar para poder colocar os parafusos esféricos. Prontinhos, os parafusos já montados, então a gente vai colocar ali embaixo do carro. Não vai dar para mostrar que tá ficando escuro. E a gente vai usar um calço desse daqui embaixo de cada apoio do eixo aqui, justamente para compensar o maior tamanho aqui dessa pequena esfera. Pronto, o cilindro 1 e 2 já regulado folga 0,10 de admissão e de escapamento. Agora a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer desse lado. Agora já escureceu, então amanhã a gente vai continuar a filmagem. Enquanto a Bianca estiver na escola, eu vou montar o novo eixo de balancins com o rastrelo do lado de lá e já vou colocar a junta nova também. Hoje de manhã, enquanto a Bianca estava na escola, eu montei o eixo de balancins dos cilindros 3 e 4, regulei as válvulas, ficou perfeito, da mesma forma que do outro lado. Eu aproveitei, a Bianca vai mostrar aqui onde a bobina estava presa. A bobina estava presa nessa curva interna aqui do cofre do motor, e eu tinha conversado com o César e a gente resolveu colocar ela na posição que originalmente ela ficava, ou seja, nesse pequeno suporte. Então, além da mudança física da bobina, eu vou precisar fazer algumas extensões para o chicote elétrico, porque provavelmente esse chicote aqui é um Shinvelsky, que segundo ele no momento da montagem do carro ficou mais do que perfeito, todas as conexões bateram perfeitamente. Então aqui eu não tenho como dizer se ele veio justamente para a bobina ser montada aqui, ou se no momento da instalação ele foi adaptado. De qualquer forma, isso daqui é uma modificação bastante simples a gente fazer, levar o fio do contagiros e o fio do 15 até a bobina, que vai ficar nessa posição. Eu fiz uma pequena extensão aqui, tanto para o fio do contagiros, como para o fio do 15, o positivo pós-chave. E no momento que eu fui ligar aqui, eu percebi que esses conectores não estavam soldados. Isso daqui é a prova de que o chicote, originalmente, provavelmente ele vinha até aqui. Ele foi alterado aí no momento que foi feita a instalação. Tonel, como é que você sabe disso? Porque o Shinvelsky ele solda todas as conexões e usa esse tipo de capinha. Então eu descartei os terminais que eu tirei daqui, acho que a Bianca já jogou fora. E a gente montou 2 terminais novinhos aqui. Minha extensão já está aqui. Tonela, como você sabe que esse daqui era o fio do contagiros, não era o do platinado? Porque o do platinado está aqui, existia uma extensão ali
que na verdade ela continua aqui, está presente aqui ainda, mas que ela não vai ser usada, tá? Porque ela é completamente desnecessária. Então, como a gente vai usar o Hot Spark, o próximo passo é desativar esse fio e fazer a montagem no Hot Spark aqui. Então o distribuidor está aqui, eu já dei uma lavada rápida nele e a gente vai instalar o Hot Spark. Para isso basta soltar o platinado. O distribuidor deve estar completamente limpo. Você tem que ter certeza que a mesa está desobstruída, que ela se movimenta, que a cápsula de avanço a vácuo não está furada, está operando. E principalmente para vida útil do Hot Spark, essa malha de aterramento ela tem que estar presente e muito bem montada. Antes de montar o Hot Spark, tem que passar a pasta térmica que vem no kitzinho. Na verdade vem esse saquinho, eu prefiro usar a pasta térmica que eu tenho aberta aí, assim eu consigo espalhar de uma forma mais precisa. Próximo passo, a gente instala o Hot Spark na posição. Esse modelo em particular, o 034, ele é fixado na mesa com o mesmo parafuso do platinado. Caso você esteja instalando o 006, vai vir um parafuso com a cabeça cônica e ao mesmo tempo achatada, e Phillips, porque ele fica embaixo do sensor do Hot Spark. A gente só instala essa guarnição de borracha aqui, e o bom senso diz para que a gente não deixe os fios esticados dessa forma, para não forçar e para que de repente o rotor do distribuidor ou alguma coisa aí não corra o risco de tocar. Por último, a gente vai instalar o disquinho imantado, que afinal é ele que vai mandar o sinal pro sensor do Hot Spark. Muito simples, dá para fazer com o distribuidor instalado no carro, mas eu particularmente gosto de dar uma revisada no distribuidor antes de fazer, porque isso não custa nada. Aqui eu fiz uma pequena extensão para alimentar o Hot Spark, relembrando a ligação do Hot Spark: fio vermelho no 15, positivo pós-chave, fio preto no negativo da bobina. Na verdade eu não vou ligar ele aqui porque a gente vai colocar um módulo de ignição que eu fiz especialmente para esse SP2. Fiz esse pequeno módulo pro SP2 do César e eu acredito que é a combinação perfeita entre o Hot Spark e a bobina. Por um motivo muito simples: quando você usa o Hot Spark, você está restrito ao uso da bobina a 0,39 da Bosch para platinados com impedância no primário de 3 ohms. Se você usar o módulo, dá para você usar, além das bobinas com essa impedância, dá para você usar as bobinas KW, que tem uma impedância de 1 ohm a 1 ohm e meio, sem sobrecarregar o Hot Spark. Então, mais uma vez, a instalação aqui vai ser muito simples. O terra eu já vou ligar aqui. Negativo da bobina é o fio verde, o vermelho é o positivo pós-chave, e o fio do Hot Spark, que iria chavear a bobina através do negativo, ele vai ligado aqui no fio verde do módulo. Então eu vou fazer essa ligação com o cuidado de aterrar da melhor forma possível o fio preto do módulo, e eu vou usar esse parafuso aqui. Eu já passei todos os fios e eu percebo que os cabos de vela eles estão bastante antigos, ainda que não sejam cabos resistivos. Então a única restrição que existe nessa situação é realmente a isolação. Com o tempo da borracha vai se reduzindo, mas a gente não vai se preocupar com esse tipo de detalhe. Por quê? Porque esse carro é um projeto a longo prazo. O César já está mexendo nele há 6 anos e eu tenho certeza que ele não vai, vamos dizer, se incomodar se daqui a algum tempo ele tiver que trocar os cabos. Então aqui a gente tem uma abordagem diferenciada, e o César, da mesma forma, ele sabe que ele pode voltar aqui no momento que ele quiser para fazer qualquer upgrade ou qualquer melhoramento nesse carro. Bom, as velas que esse carro estavam usando estavam caóticas, para dizer o mínimo, e eu tinha carta branca, vamos dizer assim, para trocar as velas, porque a gente já tinha comentado que seria um risco. Aqui a gente vai abusar.
tá? Por minha sugestão, e o César aceitou, a gente vai usar a vela Bosch Super 4. O código dessa vela é WR78G, tá? É rosca curta e ela tem 4 eletrodos, como a Bianca está mostrando. Essa vela aqui eu usei ela a primeira vez há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de comprar um jogo, um pouco mais cara do que a vela convencional, mas é impressionante porque você sente a diferença desde a marcha lenta, a acelerações e retomadas. A característica dela, claro, como o próprio nome indica, ela tem 4 eletrodos. Pô, Tonela, é por isso que anda mais, dá 4 faíscas. Não, esse é um erro comum, é uma coisa que a gente normalmente imagina, mas não é verdade. A ideia dos 4 eletrodos, aqui ela tem uma dupla vantagem. A primeira delas, a Bianca, ela está na posição do pistão. Ela está como se ela fosse o pistão, ou seja, no momento da explosão ela tem que se afastar da vela. Isso é facilitado quando o eletrodo ele não está cobrindo a faísca dessa forma aqui, tá? Porque aqui, ainda que teoricamente, mas vamos dizer, a combustão acontece lateralmente para até chegar, vamos dizer, até lá enxergar, entre aspas, a cabeça do pistão. Aqui não, aqui o pistão ele está vendo, vamos dizer assim, o foguinho cada vez que existe uma faísca. São 4 faíscas, Tonela, eu estou vendo 4 eletrodos. A ideia aqui é diferente. A ideia é que a faísca encontre, ela tenha no lugar de 1, ela tenha 4 atalhos. E ela vai pegar sempre que ela vai ter o mínimo esforço. Ela vai usar o eletrodo que tiver a menor resistência. A resistência ocasionada pela compressão da mistura dentro da câmara de combustão, que a gente pode considerar ali que a mistura nessa situação é um dielétrico, tá? Então aqui você pode ter um pouco mais, por exemplo, de moléculas de gasolina, desse lado um pouco menos. Por mais eficiente que seja a câmara de combustão, ou a carburação, ou o sistema de injeção, a mistura não é 100% homogênea, ela sempre é um pouco irregular. Então quando você tem 4 eletrodos, você dá 4 opções para a energia acumulada na bobina pegar o caminho que tiver a menor resistência. É claro que, por exemplo, se ela vier para cá, nada impede de um excedente de corrente encontrar um caminho por aqui também. E é por isso que essa vela é tão fantástica. Eu tenho quase que uma relação de amor e ódio com essa vela, porque usei ela por muitos anos no meu Fusca vermelho, até quando eu fui passar na inspeção da Controlar. E aí eu fui com essa vela, cheio de achar que eu ia passar de primeira, e eu estourei no HC. E o motivo disso era simples: a vela é maravilhosa, mas o grau térmico dela é ligeiramente mais fria do que seria o ideal para passar na inspeção. Então, enquanto na tabela da NGK a gente usaria uma BP5 HS, aqui essa WR78 ela corresponderia no grau térmico quase que a uma BP6. Então eu fui reprovado 2 vezes, até eu depois de pensar muito, perceber que poderia ser o problema da vela, e depois disso eu consegui fazer alguns testes. Como a gente felizmente não tem mais inspeção veicular, como o César ele não vai passar pela inspeção veicular, então a gente optou por usar essa vela. Só para constar, essa vela a gente tem usado na Kombi da Bianca desde que ela foi inaugurada, quando a gente comprou, e o resultado é excelente. Se vocês tiverem mais curiosidade a respeito da vela, eu acho que dá para fazer uma pesquisa rápida, seja na questão comercial, para vocês comprarem a vela, ou então eu acho que é mais fácil ainda entrar no site da Bosch, porque ali deve ter uma tabela de conversão das velas convencionais daquela série SP, caso você queira usar uma Super 4. Eu tenho a impressão que essa vela é alemã, eu tenho a impressão que a Bosch do Brasil não está mais importando, como eu imagino que ela tenha importado aí no passado, porque hoje não é tão fácil você encontrar ela. Eu imagino, deduzo, suponho que seja uma importação independente, ou então vamos dizer, o comércio de uma forma geral está evitando apostar num produto
sofisticado ou diferenciado como esse daqui. Só para matar a curiosidade, um jogo de velas normal custa em torno de 50 a 60 reais. Eu imagino, a gente está falando isso em maio de 2016. Esse jogo de velas você vai encontrar na faixa de 120 a 140 reais. Existe rosca longa, existe outros graus térmicos, mas ninguém melhor do que a própria Bosch para indicar para você qual é a melhor para o seu caso. Essa com certeza é a melhor opção para esse carro maravilhoso. Um detalhe que eu não comentei, jamais você pode tentar ajustar os eletrodos de uma Super 4, tá? Segundo a própria indicação da Bosch, porque eles vêm pré-ajustados de fábrica e qualquer décimo de milímetro que você movimentar um eletrodo a mais em relação ao outro, você anula a vantagem dele ter 4, que na questão da distância eles estão exatamente com a mesma distância, provavelmente um ajuste centesimal para que a faísca pule exatamente aonde a gente tiver a menor resistência ali da mistura. Então não se arrisque tentando ou achando que você vai fazer um ajuste nos eletrodos ali. Mantenha da forma que ele vem e cuidado para não deixar a vela cair, porque senão você vai arruinar essa vela. A boa notícia, eu consegui apertar as velas desse carro. Bom, válvulas ajustadas, tá? Eixo de balancins com rastrelinho, parafusos esféricos, vela Super 4, Hot Spark e módulo que a gente colocou aqui. Dá para ligar a tonela? Não dá. E não dá porque falta a última etapa aí da nossa regulagem e a etapa provavelmente mais crítica de todas. O ponto crítico, eu acredito que desse motor são esses carburadores aqui, que a gente percebe que foram montados a partir de várias peças cansadas, vamos dizer assim. Então, tanto para mim quanto para o César estava bastante claro que esse carro merecia uma coisa muito, mas muito melhor do que isso daqui que a gente está vendo. Então o César, no momento que eu comecei a mexer no carro, ele entrou em contato com o pessoal da J Carburadores, e eu acredito que dentro de alguns minutos ou algumas horas o Alan deve chegar aí e trazer vamos dizer assim, uma solução à altura desse SP2 maravilhoso. Então, por hoje a gente finaliza aí com a regulagem das válvulas e da revisão na ignição, e a semana que vem a gente vai mostrar os carburadores, a instalação, e se tudo correr bem a gente vai poder levar o carro pela primeira vez na pista de testes. Muito obrigado a todos vocês que assistem os nossos vídeos. Eu confesso isso, já estava conversando com a Bianca, que uma coisa é você ver o SP2 numa foto, outra coisa é você ver ele ao vivo e outra coisa é você interagir com ele. Eu estou absolutamente apaixonado por esse carro, é um carro maravilhoso. Então, de novo, muito obrigado, César, pela oportunidade, e até a semana que vem, quando a gente vai levar ele para a pista de testes.